Galerinha, vamos ver agora um princípio chamado princípio da trajetória alternativa. Antes de enunciar o que é esse princípio, vamos supor que eu tenho aqui um chão liso e uma cavidade semisférica de raio R, certo? Coeficiente de atrito é zero, certo? Não há atrito, etc, etc. E justamente no fundo dessa cavidade, eu tenho um objeto de massa mzinho, campo gravitacional G e etc. Certo? E eu tenho uma força, eu quero aplicar uma força F constantemente horizontal, uma força constante em módulo, direção e sentido, nessa bola mzinho, de forma que essa bola venha aqui, percorra toda essa cavidade e atinja o topo dessa cavidade semisférica, certo? A pergunta é: qual é a força F mínima que precisa ser empregada? Pausa aí e tenta resolver. Muito bem. Como você faria esse exercício sem qualquer tipo de artifício que você não conheça até agora? Como alguém pensaria em fazer? Bom, é praticamente impossível você fazer isso aqui por leis de Newton simplesmente. Porque se você for analisar um ponto genérico qualquer intermediário, você tem aqui o objeto de massa mzinho. Se a gente traçar o eixo tangencial, né, que é sempre tangente à trajetória no ponto em específico, esse aqui é o nosso eixo x. O eixo y, que ele é radial e sempre perpendicular à trajetória, o eixo perpendicular ao eixo x. Você tem quais forças? Você tem aqui a força peso para baixo, não para o cu de Júpiter. Cacete, vai reto, caralho. Tá, aqui o peso mg. A normal, que é sempre perpendicular à superfície de contato, portanto, ela vai estar coincidente com o eixo y. Aqui está a normal. E aqui está a nossa linda força F. Eu estou falando baixinho que já são 2h30 da manhã. Tá? Aqui está a nossa força F. Beleza? Bom, se a gente pegar aqui o ângulo θ aqui qualquer, e a gente traça aqui o nosso ângulo θ, aqui é θ, aqui é 90 menos θ e aqui é θ. Só que o θ é variável. Então, o que você teria que fazer? Você teria que, para saber qual é a força mínima, de tal forma que a bola chegue aqui, chegar aqui é dizer o quê? Que a velocidade aqui tem que ser zero, certo? Partindo, obviamente, do repouso. V0 igual a zero, tá? O problema aqui é que para você conseguir calcular qual é o trabalho que a força F percorre não, realiza, o que você teria que fazer? Bom, você sabe que o peso é conservativo, então você sabe que o trabalho do peso seria o quê? Bom, como o corpo sobe e a força é contrária à direção do movimento, então seria um trabalho negativo. Logo, o trabalho do peso seria menos mgh. H é o raio, portanto seria menos mgr. Beleza? Primeira parte foi trabalho do peso. Segundo, o trabalho do normal é nulo, porque é sempre perpendicular à trajetória. Parte 2 completa. Faltaria somente o trabalho da força F. Só que o trabalho da força F é um pepino. Por que disso? Porque se você decompor a força F, você vai ter aqui a componente tangencial Fx, a componente vertical Fy, certo? O trabalho de F é o trabalho das suas componentes individualmente, Fx mais Fy. O trabalho de Fy é nulo porque é perpendicular à trajetória. Portanto, o trabalho de F é o trabalho de Fx, e o trabalho de Fx é a força, que é F cosseno θ, vezes o quanto ela percorre, x. Aí você pensa, ah, tranquilo, é só um quarto de circunferência. O problema é que o cosseno do ângulo varia. Essa força aqui em específico, que é o Fx, não é constante. Então o trabalho tem que fazer por cálculo integral. E é altamente difícil porque o ângulo vai sempre variar. Então complica muito. Aí o que você faz? Chora, pula a questão? Não. Você aplica o princípio da trajetória alternativa. O que esse princípio diz? Olha que lindo esse princípio. Ele diz que para forças
Vetorialmente constantes, ou item 2, forças conservativas, e aqui nós incluímos força gravitacional ou peso, força elétrica e força elástica, tá? Para qualquer força que atenda um desses requisitos aqui, ou um ou dois, ou ambos, disse que o trabalho que essa força executa em um percurso pode ser calculado por qualquer trajetória, por uma trajetória alternativa, aliás, convenientemente escolhida. Aí você fala, que caralho você está querendo dizer? Simples. Bom, no caso que a gente está querendo resolver, aqui ó, eu tenho aqui uma cavidade semisférica, que eu vou só representar aqui, eu tenho esse ponto A e esse ponto B. Eu quero transferir um corpo massivo mzinho desse ponto A para esse ponto B. Bom, em tese, eu posso fazer isso de várias maneiras, certo? A maneira que a gente está fazendo é fazer com que esse corpo percorra essa trajetória de um quarto de circunferência, né, de meia semicircunferência, até esse ponto. Só que o princípio do trabalho, o princípio da trajetória alternativa, ele te diz que para forças que são vetorialmente constantes ou conservativas, eu posso pegar uma outra trajetória alternativa e calcular o trabalho por essa trajetória alternativa, que vai ser o mesmo. E você me pergunta, cara, como assim? Isso não faz nenhum sentido. Por que disso? Simples. Vamos pensar só a força F, nessa trajetória que a gente montou aqui. A força F, vamos colocar em vermelho, pensa, ela sempre vai estar apontando para uma direção, certo? Pois bem, então o trabalho dela sempre vai ser somente nessa direção aqui, nessa direção OX. Todo o trabalho que ela executar vai ser assim. Ah, mas tem outras forças que vão fazer essa bola subir. De fato, existem forças que fazem a bola subir. Só que, pensa, o trabalho que somente F executa só acontece ao longo do seu deslocamento. É a mesma coisa que você pegar a força F e falar que esse corpo está percorrendo que trajetória? Essa daqui, né? Está percorrendo isso daqui e isso daqui. Claro, na perspectiva da força F e somente na perspectiva da força F. Porque a força F, no fim, ela só pode realizar trabalho na componente tangencial do movimento dela, certo? Então, no caso, a bola está fazendo um movimento muito louco assim, por exemplo, certo? Como a força é sempre de uma direção, o trabalho que ela executa, o trabalho que somente ela vai executar, é a distância entre os pontos x vezes a força. Só esse trabalho dela. Pensa, força-peso, por exemplo. Você pega aqui um corpo, joga ele para cá, tem uma altura Hzão, e você coloca ele aqui de volta. Uma altura Hzinho. Qual o trabalho que a gente diz que a força-peso executa? mg, Hzão menos Hzinho. Positivo, né? Porque está na direção do movimento. É a mesma coisa. Aqui, somente é a mesma coisa que você pegasse somente a distância x aqui e multiplicasse pela força. Porque a força F só executa trabalho na direção em que ela está. Certo? Somente isso. Portanto, é a mesma coisa que você dizer que, na perspectiva da força F, é a mesma coisa que você dizer que a bola, ao invés de percorrer esse arco AB, ela percorre a trajetória AMB. AMB. Por que disso? Porque, ora, o trabalho da força F na trajetória AMB é o trabalho em AM, mas o trabalho em MB. Só que a força F é perpendicular a essa região daqui, a esse vetor de deslocamento no trajeto MB. Portanto, o trabalho aqui é nulo. Logo, você pode dizer que o trabalho de AMB é simplesmente a força vezes o trecho AM, ou Fx. Beleza? E por que isso é maravilhoso para a gente? Porque a gente sabe sim qual que é o valor da... Eu só quero ver aqui, tá, a borrachinha tá aqui, tá. A gente sabe exatamente qual que é a droga do valor dessa distância. Qual é o valor? R, é o raio. Oh, que gostoso. Então o que a gente pode escrever? A gente pode dizer o seguinte, que o trabalho da força F é a força vezes o deslocamento dela, que é F vezes AM, que é x, que é o nosso raio. FR.
pelo princípio do trabalho total, a gente tem que o trabalho da força F, mas o trabalho da força peso, mas o trabalho da normal é igual a variação da energia cinética. Só que como a gente quer o mínimo valor de F tal que a massa chegue no ponto B, isso aqui zera. Então a gente tem o quê? F vezes R, que é positivo, né, porque a força F está na direção do movimento da bola, né, que é esse arco nessa trajetória aqui A, M, B. A bola vem para cá e para cá. Nessa direção, a força F é positiva em relação ao deslocamento, portanto, o trabalho é positivo. Menos mgr, se não estou enganado, certo? Certo. Portanto, a gente conclui o quê? Só ver se eu não esqueci nada, porque eu estou meio maluquinho aqui. Tá, ok. Portanto, a gente pode dizer que isso aqui é igual a zero, corta o raio. Portanto, a força é o peso. Oh, quem diria? Assim que se resolve. Tranquilo, suave, de boa. É isso, galera. Basicamente é isso. Falou, abraço a nós. E tudo é bom. Esse princípio ele é imprescindível, tá? É um princípio que você vê no Renato Brito. Princípio excelente. Vou deixar como tarefinha uma questão do próprio livro, que é, eu tenho um pêndulo de comprimento L, massa mzinho, gravidade G, e eu quero a mínima força necessária para que o bloco, o pêndulo, num ângulo de 90 graus, chegue com velocidade nula aqui, certo? Faz aí, é bom, beleza? Então falou, galera, abraço, é nóis e tudo de bom. Tchau.